Olá, sejam bem-vindos. Este é o programa Roda de Fogo. Eu, Márcio Canciano, Jornal Atual, Adilson Oliveira, Verbo Online, olá, e Davi da Silva, Bari Lanches Taboão, olá. Juntos vamos levar para você um balanço Eleições 2022. Estamos de volta. Taboão da Serra elege 3 deputados estaduais. Próximo destaque, Adilson Oliveira. Eleição para presidente e para governador, Lula e Haddad vencem em Taboão da Serra, puxados por votos no Pirajussara. Agora os próximos destaques de Davi da Silva. Nós vamos analisar o desempenho da deputada estadual Analice, dados comparativos da campanha de 2018 com essa votação, que ela teve uma queda muito significativa no número de eleitores, principalmente em Taboão da Serra, que é o seu berço eleitoral. É o que você vai ver já já. Estamos de volta e vamos iniciar os nossos destaques de hoje. Começando com o meu destaque, Taboão da Serra elegeu 3 deputados estaduais. Nunca na história da cidade Taboão da Serra teve 3 deputados estaduais. Então vamos começar com Analice Fernandes, que já era esperado a reeleição pela 6ª vez. Veio também o candidato da máquina aí, o Eduardo Nóbrega, pelo Podemos, foi eleito. E também nós vamos destacar aqui a Najara, que ela é co-deputada, mas venceu, é co-deputada, mas faz parte ali das mulheres negras ali, esse conjunto, novidade, queira ou não, é novidade, essa candidatura coletiva. Então, Taboão da Serra tem como cobrar, tem agora mais deputados estaduais aí para trazer verbas para a cidade. Adilson Oliveira. Eu queria mencionar o número de votos, Márcio, sobre essas 3 candidaturas, principalmente da candidatura do Eduardo Nóbrega. Eduardo Nóbrega teve 53.607 votos. Eduardo Nóbrega do Podemos. Analice Fernandes, do PSDB, teve 90.135 votos, e a co-candidatura, uma chapa coletiva de Najara e mais 6 mulheres negras, essa é a chapa Mônica, mandato coletivo. A votação das pretas, 106.781 votos. Essas 3 candidaturas eleitas agora no domingo, no dia 2 de outubro. Desses 106 mil, 4.244 em Taboão da Serra. Taboão da Serra. Então, teoricamente, poderia ser considerado os votos conseguidos pela Najara, que é uma candidatura na somatória desse coletivo, que representaria Taboão da Serra, uma vez que também ela mora em Taboão e foi candidata a prefeita em 2020, inclusive. 8.000 votos aqui para a prefeita. A prefeita, exatamente. Agora cerca de metade. Davi, como é que você analisa essas 3 candidaturas que foram eleitas em Taboão da Serra? O primeiro elemento que aí, lógico, é a opinião individualizada, a quantidade de votos do Eduardo Nóbrega correspondeu ao que os cabos eleitorais dele falavam para mim, mas não correspondeu àquilo que eu imaginava até. Eu sei que na política a gente não pode imaginar, mas eu não via fôlego o suficiente, principalmente pelo desgaste da administração. Só que aí, agora, eu acabei de receber esse documento aqui, o Francisco Cavardas fez o grande favor, nós pegamos sessão por sessão, de 2020 e agora em 2022, então eu vou saber em cada escola, em cada
sessão eleitoral, cada urna, né, como é que é o dado comparativo. Mas, logicamente, apesar de me surpreender essa cifra, né, de 29 mil votos aqui em Taboão da Serra, a máquina administrativa e a Câmara, pelo menos em tese, né, eram 13 pessoas falando no nome do Eduardo, né? Se, cada vereador jogou um determinado peso, né? Nem todos trabalharam, então, lógico, não vou comparar o que o Anderson Nóbrega fez pelo próprio irmão e os outros vereadores. Mas a quantidade de votos é aquela coisa, né? Fez a lição de casa. A mim surpreendeu, mas aqui, nesse levantamento, nós vamos saber o que o Aprígio ficou devendo de votos, porque não há dúvida que o Eduardo, ele perdeu 2 mil votos, né? Foi candidato há pouco, 24 meses atrás ali. Então ele caiu de 31 mil para 29 mil. E com todo o peso da máquina administrativa, poderia ter chegado num patamar um pouquinho mais folgado. Mas é aquilo que a gente fala, né? Fez o que tinha que ser feito, está eleito, e agora as consequências. Só não sei se daqui a 2 anos ele vai pegar a chave e entregar para alguém que a gente nem imagina quem é. Eu acredito também que se fosse fazer uma análise, o Aprígio teve 67 mil votos. Ele só transferiu metade. Né? Só transferiu metade com a máquina, com a Câmara, com livre nomeados, com toda a estrutura, com dinheiro, fundo partidário e aqueles nossos inimigos dizendo o seguinte: não, você está contra, você não gosta. Não, 29 mil votos com todo esse aparato, Adilson, é pouco. Eu entendo o seguinte, esse resultado do Eduardo pode ser atribuído a mérito dele, porque se dependesse do governo Aprígio, ele teria sido mais afetado. Ou seja, se ele tivesse realmente muito associado ao governo, o Eduardo teria prejuízo. A grande incógnita, a grande dúvida era saber o seguinte, de até que ponto o Eduardo Nóbrega sofreria algum desgaste por conta do governo do Aprígio, que está sendo mal avaliado. A gente tem dito aqui programa após programa, não é? É saúde que as pessoas não conseguem marcar consulta, não tem remédio, educação que não entrega uniforme no prazo e entrega faltando, a segurança que os índices ainda estão altos e ainda há delitos que estão voltando a crescer. Aí vai falar, a segurança é problema do governo do estado, ok? Mas os guardas municipais, as viaturas estão estacionadas. Acabei de passar ali em frente à Avenida Vida Nova, tá lá a viatura parada com o guarda com a cabeça baixa, assim, ó. Então, se passar alguém sequestrado, ser assaltado ali, o guarda já era, né? Então, se dependesse do... por exemplo, a guarda tem a função de guardar o patrimônio, você tem visto. Praticamente, a cada semana, os equipamentos sendo vandalizados. Então, voltando à questão das eleições, se dependesse do governo Aprígio, o Eduardo Nóbrega, o candidato da máquina, teria grandes problemas para conseguir se eleger. E eu destaco que, por exemplo, os apoios do Eduardo, eu falo que ele tem mérito porque ele conseguiu apoios importantes, conseguiu votação importantes. Em Budas Artes, por exemplo, teve 5.197 votos, foi o 4º mais votado no município, né? E em Itapecerica teve 4.700 votos. E o Imbu é importante porque era uma cidade conflagrada politicamente, né? O Ney Santos era um aliado aí, estava tudo prontinho, né, para eles caminharem juntos, e o Ney acabou jogando mais 3 candidatos na região. Então também surpreendeu no Imbu, o desempenho do Eduardo lá. Eu diria que não seria surpresa. Eu diria que foi o acordo feito com Chico Brito e Natinha. Eu estou dizendo sim, que... sim. Né? Mas mesmo assim, é uma coisa porque, que, por exemplo, Chico Brito... Quem deu esses votos para Eduardo Nóbrega em Imbu foi Chico Brito e Natinha. Sim, mas, por exemplo, o Chico Brito apoiava outras candidaturas, tanto a federal como a estadual lá em Imbu. Ele não se fechou, não. Ele não fez um pacto de exclusividade. Entendeu? Não foi um apoio explosivo
ao Nóbrega em Rio das Artes. Ele já tinha candidatos próprios, aliás, nos quais ele jogou um peso muito grande. Né? Itapecerica, por exemplo, que geralmente é uma votação muito, entre aspas, contaminada com o São Paulo, tem vários deputados de São Paulo que pegam muitos votos ali em Itapecerica. Desta vez, o Eduardo teve um bom desempenho em Itapecerica. E ele fechou graças o Jorge ao Costa. apoio com o ex-prefeito. Sim, graças ao apoio também com o ex-prefeito Jorge Costa. Se ele não houvesse um acordo com Chico Brito, eu estou falando dos dois cabeças, e Jorge Costa, ele não teria essa votação em boa e Itapecerica jamais. E eu chamo a atenção Isso é por política, então Sim, não tem o que. Eu Se chamo- fez aí o acordo, não é problema. E eu chamo a atenção também para a votação do Eduardo Nóbrega em São Paulo, na capital. Ele teve 9.044 votos. Ele teve mais que a Analice. A Analice teve 7.769 votos. Né? Então, realmente, nesse ponto, talvez já meio que preocupado com relação ao desempenho do governo Aprígio, o Eduardo já tratou de se precaver para não ter que precisar de votos, né? Mas Por tinha conta dos desgastes do governo. uma informação complementar a isso que você está falando, porque havia nessa candidatura do Eduardo, em algumas regiões da cidade de São Paulo, pessoas que trabalharam muito tempo com a Analice. Então, se você pegar a votação da Analice nos anos anteriores, nas eleições anteriores, vou te dar um exemplo, na região do Campo Limpo, entendeu? Ela tinha ali o Jorge Paulino Cipó, que puxa muito voto dali. Então foi perdendo, né? Foi perdendo terreno. Agora, esses 29 mil votos, quando se fala, eu acho que eu também não vou potencializar, dizer que a gestão do Aprígio causou grande desgaste, isso eu só vou saber sessão por sessão. Mas em 2018, por exemplo, a Analice, ela teve 31 mil votos no Taboão, com o marido, prefeito, né? Então não é uma distância muito grande. Claro, nos outros anos a Analice teve 40 mil, 48 mil votos, mas em 2018, e a gestão do Fernando não terminou tão mal avaliada, haja vista a votação do Daniel, né? Então, a gestão do Aprígio, mal avaliada, o Eduardo Nóbrega, como o candidato da máquina, teve 29 mil, comparado com os 31 mil da Analice em 2018. Mas Existe mais mistério nesses números. São detalhes também que ele não teve a Câmara, né? A Analice não teve a Câmara junto. Não, mas em 2018 ela tinha. Não teve, muitos não, que põe ali. Sim, o Fernando Estavam dirigidos, mas- diferente, um pouquinho diferente, Até mas porque teve aquele racha. teve aquele racha, né? A Analice não teve a Câmara. Porque se tivesse em outro momento, ela seria Sim, teve anos aqui que ela teve quase 50 mil votos. Não teve. Então, só lembrando 2018, aquele racha capitaneado, inclusive, pelo Eduardo Pelo Nóbrega, Eduardo Nóbrega, né? Realmente foi uma situação difícil para a deputada naquela eleição há 4 anos. Não é? Mas é isso. Agora, o despencamento, né, de votos da Analice aqui em Taboão com relação à eleição imediatamente anterior é muito grande. Eu também é um dos itens, né? Um dos itens. Primeiro, é normal, o sexto mandato, sabe, você vai ter aquele desgaste natural de um político. Vai cansando. Vai cansando. E teve também um outro item, que a Analice não foi para a rua. Faltou A Analice aqui em Taboão, não foi para a rua, que eu já encontrei, já encontrei a Analice em outras épocas panfletando ali e sozinha. Já em outros momentos eu testemunhei isso. Acho que ela veio 2 vezes. Quando você vê, Dessa quando vez, você disse que não foi para a rua, não foi da forma que ela veio. da forma que ele vinha. Ela teve alguns momentos. Ela, por exemplo, ela esteve no Pirajussara, mas era uma visita meio protocolar, né? Passou ali no corredor. Agora, aquilo que é necessário fazer, que é você descer as famosas ladeiras, né? De Taboão da Serra, isso não foi feito. Isso é normal que qualquer um vai ter. O desgaste de muitas, né? Você manter uma fidelidade durante tanto tempo, olha, não é fácil, não é difícil. Mas, veja bem, a diferença de votos dela, né, de 2018 para cá, ela perdeu 57%. Mas você tem que Ela teve 31 mil votos. Próximo. Já aconteceu. Sabe o detalhe?
Deixa eu te abrir detalhe é os 15 mil do Daniel. Que não sabemos, dividiu. né? Depois a gente vai Na ver verdade, a migração dos votos para onde que eles vão. dividiu. Porque os votos do Daniel seria danado. Isso aí a gente sabe. Então, vamos para o nosso próximo destaque de Adilson Oliveira. Eu queria me referir agora à eleição presidencial e também para governador. Também a votação em Taboão da Serra. Eleição para presidente, o Lula ganhou em Taboão da Serra com 53,37% dos votos e Bolsonaro ficou em segundo com 34,16%. Agora, por zona eleitoral. Mas nesse geralzão aí, o número, né? Porque o Lula fechou 90 mil redondos Gravados, né? e o Bolsonaro teve 57.614. Isso vai dar aí 32 mil e tantos votos de diferença. A Simone teve 11.087 votos e o Ciro, que chegou a vir a Taboão, ficou em quarto lugar com 7.284 votos. Simone, 6,57% dos válidos e Ciro, 4,32%. Agora, por zona eleitoral, na 324, o Lula teve 46,19%, também ganhou nas duas zonas eleitorais, obviamente. Na 324, Lula 46,19%, Bolsonaro 39%. Já na zona eleitoral 416, que é da região do Pirajussara, o Lula teve quase 60%. Na 324, 46%, arredondando. E na 416, Lula teve 59,09% dos votos válidos. E Bolsonaro 30,31%. Em números, Lula, 55.461 votos, Bolsonaro, 28.449, dá cerca de 27 mil, né? Quase dobrou, né? Quase a votação, o dobro dos votos do Bolsonaro. Agora, para algum comentário em relação à eleição presidencial? Não. Não, presidencial não, na verdade eu só queria dizer um pouco das pesquisas, eu queria só fazer um comentáriozinho das pesquisas. Muita gente fala, né, pesquisa, não acertaram, não foram bem mais uma vez não, né? As pesquisas precisam melhorar, precisam chegar mais próximo aí, porque várias pesquisas que nós fizemos, uma dava um resultado, outra dava outro, mas precisamos melhorar. Agora com relação a acho que essa pesquisa talvez não tenha ferido tão bem em relação à subida do Bolsonaro. Em relação ao Lula, foi naquele parâmetro. Não é? Não. Quanto mais Era cerca de 50%, 2 pontos para menos. O Lula teve... O Datafolha ficou 48%. porque o Datafolha dava o Lula com 50%, na véspera ele teve 48%, está dentro da margem de erro. Sim, está dentro da margem de erro. É isso que eu estou dizendo. O que alterou, né, que é aquele efeito da virada da madrugada, é essa subida da previsão do Bolsonaro de 38 para 43, que aí está fora da margem de erro. Com relação à preparação, né, notadamente do público evangélico, eu saí da escola onde eu voto 8h15, e aí, primeira vez que eu vou à igreja, depois de muito tempo. Então eu acompanhei uma igreja na rua Antônio Firmino Alves, que é uma igreja pequenininha, não tem denominação. Depois me postei na Igreja Universal lá da Avenida Laurita, Ortega Mário, perto da Biquinha, e a igreja do Rodemiro Santiago lá no Largo do Campo Limpo. Então era aquele negócio, né? Primeiro o púlpito e depois a urna. Então houve realmente essa mobilização, eles se precaveram da questão meio que da abstenção, onde não tentar convencer, né? E pode ter tido o efeito também do eleitor ou se acomodar, porque aquela tentativa, quando nós falamos no programa passado, que havia uma intenção de boicote ao transporte para as grandes massas populares, né? O cara pobre lá do fim do fundo da periferia, você vê que no sábado a chapa do Bolsonaro tentou barrar que houvesse facilidade de transporte coletivo. Isso foi meio que uma manifestação, né? Falou, a população mais carente, o cara lá na base de um salário mínimo, esse pessoal pode fazer a diferença, que também pode fazer a diferença no segundo turno aqui.
E outra coisa, voltando a falar de pesquisa, tem aquela coisa de falar, o dog whisper, né, que é o apito do cachorro que havia nos grupos de WhatsApp, e depois o Ciro Nogueira, no domingo, ele veio e falou, não respondam pesquisas, não atendam pesquisadores. Aliás, chegaram a bater em pesquisador. Né? Eu cheguei a ver no meu bairro pessoas não querendo receber o recenseador do IBGE. No censo. Então existe uma instrução, olha... Então, nós vamos falar daqui a pouco sobre o governador, aí, pô, inverteram totalmente o negócio. Eu quero saber a desculpa que eles vão dar na questão do governador. Agora existe uma coisa, além do governador, tem senador também. Tem mais. Pesquisa, vai chegar lá. Que ela precisa, logicamente, fazer uma autoanálise, uma autocrítica e uma avaliação se a metodologia está. Agora, uma coisa é você questionar a pesquisa e outra é criminalizar. Né? Porque já existe lá a bancada lá dizendo nós queremos a CPI das pesquisas, nós vamos multar, isso daí é um ataque ideológico, né? Para tentar. Eu vou aconselhar só um minutinho, falar em terceiro. Eu vou aconselhar as pessoas, não vão por pesquisa, independente se ela está certa ou errada, não vai por aí não. Seja o seu próprio, a sua própria opinião. Aquelas pessoas que falam assim. Fizeram muita manchete, eu acho que isso está errado. Né? Por exemplo, acho que tem que colocar lá. Lula fez tal coisa, Bolsonaro falou tal coisa hoje, agora não colocar. Porque todo dia era uma enxurrada de manchete. A pesquisa não é para ser manchete. Não pode ser isso. A manchete é um fato. A pesquisa não é um fato. Não é um fato, porque ela pode ser mudada. Lula foi ao Pirajussara, fato. Agora, pesquisa, Lula está com 50%. Não é fato. Vamos avançar com o nosso horário hoje. Próximo destaque agora, junto aqui com você, Adilson Oliveira. Eleição para governador, em Taboão da Serra. Haddad também venceu, teve 47,76% dos votos, 71.963 votos. E Tarcísio de Freitas, Haddad do PT, Tarcísio de Freitas do Republicanos, teve 47.167 votos, 31,31%. Uma diferença de 16 pontos percentuais, né? E por zona eleitoral, na 324, o Haddad teve 28.067 votos, 41,38% dos votos válidos, e Tarcísio 23.470, 34,61%. Na 416, na zona eleitoral da região do Pirajussara, Haddad 43.896, 52,98%, Tarcísio 23.697, 28,60%. Eu destaco uma coisa, a votação do Lula, mesmo o Haddad tendo vencido nas duas zonas eleitorais, a votação do Lula ainda foi maior que a do Haddad, né? Por exemplo, na 324, 5 pontos a mais o Lula teve, e na 416, quase 8 pontos. Olha como é que funciona a cabeça do eleitor. Né? Na 416, quantos pontos de diferença que você está falando? Da 416, Lula, 59,09. E o Bolsonaro teve 30%? Não, em relação a Haddad. Agora em comparação a Haddad. Para dizer o seguinte, a votação do Lula, mesmo que são dois candidatos do PT, a votação para o Lula ainda é maior que a do Haddad, ou seja, o Haddad ainda tem uma rejeição maior. Exato, isso. Né? Isso é uma indicação de que o Tarcísio não terá grandes dificuldades para vencer a eleição. Olha a cabeça do eleitor. Eu sou do PT, eu voto no Lula, mas não voto no Haddad. Aí não é o petista, né? Quem está falando do eleitor em geral. O eleitor em geral, né? Do PT e do eleitor em geral. Mas o Lula sempre foi maior que o PT. Ou seja, assim como o Bolsonaro é maior que qualquer partido que ele entra. O que acontece? A votação do Lula deveria estar bem próximo do Haddad. É muito engraçado isso. Deveria, normalmente.
Quem votou no Lula, muita gente não votou no Haddad. A projeção do Lula é muito maior, sempre foi. Mas se eu vou Então, votar no partido. Lula, por que não votar no Haddad? Mas aí não é um voto ideológico, né? É. Não, mas É um voto. A deveria. pessoa que gosta do Lula, mas às vezes até o Haddad não é muito conhecido. A pessoa não E conhece. outra, o Haddad escolheu o inimigo errado, né? Escolheu o inimigo errado. Ele andou tirando foto com o Tarcísio, como de fato foram, né? Porque o Tarcísio também não tem perfil ideológico. O Tarcísio estava até poucos dias com altos cargos no governo do PT. Quem votou no Lula e não votou no Haddad, votou em quem, Adilson? Vai saber. Pode até ter votado, por exemplo. Olha, você quer saber? É interessante. Teve o voto estratégico do petista que não queria ver o candidato do Bolsonaro no segundo turno. Teve esse voto estratégico. Isto é, votou no Rodrigo Garcia, votou no Lula para presidente, votou no Rodrigo Garcia para governador, para não ter Para tentar barrar o caminho do Tarcísio. para não ter o Tarcísio no segundo turno. E deu tudo errado. E deu pedaço. E agora isso ficou contando acusações, né? Por exemplo, o Márcio França tem uma visão de por que o Haddad não chegou em primeiro lugar, e a tendência, né? Pelo menos os números falam isso, não é nem a opinião da gente, né? Quem vai para o segundo turno em primeiro lugar acaba consolidando a vitória. Então, para o Haddad virar, mesmo que o Haddad tenha tido, por exemplo, em 2018, o Haddad teve uma recuperação aqui em Taboão da Serra que eu achei assim completamente surreal. Porque no primeiro turno, o Haddad teve 32 mil votos, aliás, teve 32. Apaga tudo. O Haddad teve 33 mil votos e 885 aqui no primeiro turno, em 2018. Haddad, 33.885. Quando chega no segundo turno, ele foi para 64.300. Ele subiu 89% do primeiro para o segundo turno. Vai perguntar isso? Eu vou ter que abrir o microfone lá no eleitorado agora, sentir o pulso, né? Não, mas era uma outra eleição, né? Também. Não, eu estou dizendo. Ele era candidato a presidente. A presidente, né? Então a gente precisa ver. Agora, em relação a essa eleição para governador, eu acho que a estratégia do Haddad de afagar o Tarcísio. Tirou foto abraçado com o Tarcísio. Para querer o Tarcísio, para atrair o Tarcísio. Achando que o Tarcísio ia ser moleza. Ia ser moleza, foi um grande tiro no pé. Né? Porque, claro, que cada um é responsável pelas atitudes que toma. Mas fez com que o Rodrigo Garcia ficasse fulo da vida, para falar o popular, falar uma expressão popular, e fez, né, declarar apoio ao Tarcísio e principalmente ao Bolsonaro. E agora tá aí E o Tarcísio até falou, até esnobou, né? Falando, não quero você no meu palanque, não. Mas ele foi lá e foi recepcionar agora Bolsonaro no aeroporto. Você veja o que nos aguarda aí, né? Os próximos 60, quase 80. Hoje nós estamos gravando esse programa no dia 5. Né? Aí nós temos 25 dias de outubro, mais um mês de novembro e dezembro inteiro, e a máquina do Estado se desmanchando. Né? A cada meia hora é um secretário de governo que vai embora. Essa atitude intempestiva do Rodrigo Garcia de ir declarar apoio, na verdade ele foi pedir um emprego lá no aeroporto de Congonhas, ele ficou conversando com o Ciro Nogueira naquela, né, segura o meu currículo aí, e no Roda de Fogo número 4, eu tive a oportunidade, né, poderia até parecer uma coisa assim meio arrogante ou meio uma falta de civilidade da minha parte, mas a gente dizia que esse Rodrigo Garcia não ia para canto nenhum e aí ia acabar a bagunça muito maior. Então, que o partido estava se desmanchando, isso já faz tempo. Mas você vê uma máquina administrativa, né? Secretários, um atrás do outro, vou embora, o partido simplesmente desapareceu. O Rodrigo Garcia é bom. Ele é temerário e... advém do malufismo. Poxa, ele é do PFL, né? Não é uma pessoa de confiança de ninguém da parte do social-democrata. Pode ser de confiança do grupo do Bolsonaro, tá se regozijando com ele. Mas se você comparar o legado político de Franco Montoro, de Mário Covas, de Fernando Henrique, de José Serra, esse pessoal vai falar, não, você é um excomungado, a gente abomina esse tipo de coisa. O que vai ter um problema gravíssimo administrativo.
que o Rodrigo se filiou ao PSDB no ano passado. Você imagina, Adilson, pouco antes. esse estado de São Paulo, no dia 30 de dezembro, como é que vai estar isso daqui? Nós estamos sem governador, esse governador está sem secretários, então a coisa saiu bem pior, mas felizmente no Roda de Fogo, número 4, hoje nós estamos gravando o 23º, né? Mas a gente já falava, esse cara não vai para canto nenhum. E quem não vai para canto nenhum daqui a pouco somos nós, porque o horário está galopante aí. Então, Só destacar que é importante que depois de 28 anos, né, o PSDB vai deixar o governo do Estado, né? Então terá outro partido à frente do Palácio dos Bandeirantes. Próximos destaques, Davi da Silva. Não, na verdade a gente já tinha antecipado, né, que, essa necessidade de reavaliação que a deputada Analice vai ter que fazer, e a gente pega, particularmente o caso da Analice, é porque ela já liga a seta para 2024, né? E a questão da força, o capital político do Fernando e da Analice, né? Então, lógico que uma candidatura antiga, a pessoa sempre tem condições de consertar, aconteceu outras vezes dela ter votação pouca aqui em Taboão da Serra, nunca tanto como 13 mil votos, que aí já é demais, mas como tem muitos anos, né, de janela, então de repente o cara fala, olha, eu tenho que arrumar isso daqui. A constatação é que salto alto da campanha deixou a cidade e a Bíblia fala, né, no capítulo 6 do Marcos, lá, ninguém é bom na sua própria terra, mas o Tancredo falava, não, é exatamente o contrário. Você faz a sua lição de casa para não dar errado lá fora. O Eduardo fez e levou. E a Analice não quer correr o risco de não ser eleita, né? Mas já deixa muito mais aberto o espectro político de Taboão da Serra para saber o que vai acontecer. Porque eles vão ter que ir lá avaliar, vão ter que sentar lá e falar, ó, onde a gente errou. Na nossa avaliação faltou rua. Agora, faltou muito mais coisa do que rua. Talvez contou com... Não. O mapa político que o Fernando Fernandes tinha na mão, né, que ele saiu há poucos meses, 24 meses, a gente começou a ver esse pessoal pulverizar, não vamos ficar citando nome aqui, mas tinha nomes importantes que você falava, pô, fulano estava com o grupo do Fernandes agora, já está lá com outro grupo. Então, o mapa político, tem o mapa geográfico e o mapa político. O mapa político de Taboão da Serra ainda está em frangalhos e a gente vai demorar pelo menos uns 4, 5 dias para analisar os números com frieza, né? Talvez o casal Fernandes tenha achado que o governo aprende por estar... Tá tão ruim, né? Talvez a gente não precise tanto, né, ir para a rua para fazer esse enfrentamento democrático, né, por conta de a cidade já estar vendo como está a administração. Então, rapidinho, então, o governo sai na frente aí com 29 mil votos, outro candidato, provavelmente o engenheiro Daniel, sai com 15 mil votos, e o governo, o Fernandes, os Fernandes, sai com 13 mil votos. Essa aí é mais ou menos uma noção para 24, Davi. E a gente já está com o tempo esgotado. Vamos então. Na outra edição, com certeza, teremos muito mais números, né? Tentar conversar, porque é preciso conversar com os candidatos. Hoje... né? Nós vamos ter que falar com o Daniel, nós vamos ter que falar com a Analice, porque quem ganha tem a alegria. Agora, quem teve esse viés, né, de desgaste, a gente vai trazer de voz própria deles. Hoje foi um programa especial, Eleições 2022. Nós vamos agora para os nossos destaques finais. Adilson, você tem um destaque final? Eu queria só me referir à votação do Daniel, do engenheiro Daniel, que ele tinha tido 66 mil votos para prefeito em 2020, e agora teve, como o Márcio colocou, 15.762 votos em Taboão da Serra. Então teve uma diminuição bem grande. Essa candidatura, essa campanha era para realmente ele... medir o tamanho, né? Para medir o tamanho, ver se... Para ele tinha o desafio de demonstrar, de confirmar a força eleitoral dele, e ficou... muito abaixo. Ficou abaixo do que ele havia obtido. Né? Destaque final então de Davi da Silva. O destaque é o seguinte, coloca aí na tua agenda, dia 9 de outubro agora, dia 9 vai cair sábado, ou é domingo? Vejam para mim aí. Dia 9 é domingo. Então no próximo domingo, dia 9 de outubro, a Festa das Nações
no Lar da Criança Feliz. Sabe desde quando existe o Lar da Criança Feliz em Taboão? Desde que Taboão nasceu como município. Ela tem a mesma idade, são 63 anos de existência do Lar da Criança Feliz, é uma instituição com um histórico muito grande, e principalmente quem me passou esse convite aqui foi um grande ouvinte nosso, um telespectador, o professor Said, né? Então a gente agradece a notícia. O Márcio vai colocar aí na tela os detalhes, o endereço, o preço do convite, telefone para contato, né? Aí facilita. O Davi já está cobrando o Márcio aqui para você. Porque facilita, porque tem o telefone, tem o preço, tem o endereço, e aí vai ser um evento bonito, né? E o Roda de Fogo fica muito feliz junto com esse Lar da Criança Feliz, que faz parte Da história. né? Nós vamos lá, o Jornal Atual vai lá cobrir essa matéria com certeza. E no final aí não desliga não, que a gente vai ter mais detalhes sobre esta festa ali no Lar da Criança Feliz. E hoje então, ok? Vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem. Até a semana que vem. Um grande abraço.